Olá, se você não me conhece, eu sou Nilson Dias, pastor, escritor, psicanalista, com mais de 30 anos de experiência na área de atendimento às pessoas, tanto na clínica, supervisão clínica, e como também como pastor. E eu estou aqui hoje com você, com a nossa primeira aula sobre aconselhamento pastoral. Vamos mesclar aconselhamento pastoral e trazer um pouco da psicologia pastoral. Como nós podemos lidar com as pessoas, tratar com problemas, com conflitos, com crises, com angústias, neuroses, psicoses e as perversões. Você é muito bem-vindo. Nossa primeira aula hoje eu quero falar um pouquinho sobre as diferentes abordagens na relação de ajuda com as pessoas. São algumas abordagens importantes para nós pensarmos e podermos nos situar e como nós podemos aprender como lidar com pessoas que estão sofrendo e pessoas que estão bastante aflitas. A primeira abordagem é a abordagem espiritualista. Nessa abordagem espiritualista, os que são partidários e os defensores dessa questão dizem que todo o problema do ser humano é de origem do seu pecado. O homem como um pecador, como um homem como nasceu em pecado e vive em pecado, nessa abordagem, todas as questões que acontecem na vida do ser humano é em virtude dessa questão toda voltada para o pecado. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto e entender que nessa abordagem o principal problema é esse, é o desfocar da vida do homem para com Deus. Deus não é mais o centro da sua vida, e em função de Deus não ser mais esse centro, e o homem buscar os seus próprios caminhos, seus próprios deleites, seus próprios prazeres, ele acumula sobre a sua vida vários tipos de problemas de toda forma possível, né? A expressão cura da alma é uma expressão bastante utilizada nessa abordagem espiritualista, porque acredita-se que na cura da alma o homem pode recondicionar, recuperar, estar de volta no centro da vontade de Deus para a sua vida. A infelicidade do ser humano está tantas vezes relacionada com a maneira como ele se distancia de Deus. A outra abordagem é a abordagem diretiva. Na abordagem diretiva, utilizada também por alguns psicólogos, é a abordagem na qual a pessoa que é aconselhada recebe uma orientação direta em relação ao seu problema. A solução dos problemas é da sua própria responsabilidade. Funciona mais ou menos assim: o paciente ou o cliente ou aconselhado vai até o conselheiro, relata o problema que ele tem, relata a situação no qual está vivendo, e a partir disso, então, o conselheiro dá a diretriz para ele poder atuar e mudar de vida e de comportamento. É mais ou menos como a pessoa que vai ao médico, traz um problema, traz uma dor ou um problema físico, e o médico então faz uma receita e dá a ela qual é a solução para esse problema e para esse conflito. O aconselhado, ele deve contribuir junto com o conselheiro para que as soluções possam existir. Nesse caso, essa abordagem tem pontos positivos e negativos. O ponto negativo é que a pessoa que é aconselhada, no caso o paciente, ele torna-se uma pessoa muito dependente do outro e ele é privado de, por si só, poder pensar em soluções importantes para as suas questões e para o seu problema. A pessoa se torna uma pessoa passiva no que se refere a tratar dos seus conflitos, porque a abordagem é bastante diretiva. E a terceira abordagem que eu falo com você é a abordagem não diretiva. Essa abordagem é importante e especial porque é um método, para mim, mais coerente com a Bíblia. Nesse método, não está afincado na questão espiritualista ou na questão diretiva, mas sim na questão
em que o conselheiro ele ajuda o aconselhado a parar, pensar e refletir sobre a condição na qual ele está vivendo. É uma abordagem na qual o conselheiro ajuda o outro a pensar, faz perguntas para que ele possa pensar e refletir sobre esse assunto. Quem usava muito isso foi Sócrates, na maiêutica. A maiêutica foi um princípio usado por Sócrates para fazer com que as pessoas pudessem pensar. Tanto é que Sócrates era chamado de parteiro das almas, ou melhor, ele ajudava as pessoas a dar luz às ideias, fazendo perguntas. Jesus mesmo fazia isso. Perguntava às pessoas algumas coisas. Por exemplo, a um paralítico: queres ficar são? Queres ficar curado? Ou dizia às pessoas: de quem que é essa efígie? Ou de quem que é esse modelo de moeda? César ou não é de César? Deus ou César? Nesse princípio, a gente ajuda o outro a poder elaborar, pensar, refletir e tomar decisões importantes para mudar a sua vida. Por exemplo, quando uma pessoa procura você para um aconselhamento e diz: vou me separar, ou vou mudar de emprego, ou vou mudar de cidade, ou resolvi romper com tal namoro ou noivado, você faz a pergunta: por que você fez isso? O que aconteceu? O que te levou a fazer isso? Você ajuda a pessoa a pensar e elaborar a sua dor, o seu trauma. Espero que você esteja gostando. Tem muita coisa boa para você. Então hoje falei sobre as 3 abordagens de um trabalho, de um atendimento psicológico e de um aconselhamento pastoral. Abordagem espiritualista, diretiva e não diretiva. As 3 abordagens são importantes. Eu gosto muito da abordagem não diretiva, porque ajuda o outro a pensar, parar e refletir. Tá bom? Abraço, até a próxima aula.